Boa noite, estamos começando mais um podcast na mesa com Brenda Tamara. Desde já quero agradecer você que já se inscreveu. A gente ainda não pôde passar pelo YouTube que foi criado, que eu estou compartilhando com vocês, mas uma hora vai chegar lá, viu, gente? Então não deixe de se inscrever, se inscreva no canal, pois nós queremos passar para o nosso canal, tá bom? Mas estamos aqui juntamente com duas amigas, Viva na Mesa, que é o @, mas é a minha amiga Vivian, né, que está aqui, é professora, vai nos passar também essa experiência de fazer mesa apostas, que é o nosso tema de hoje, assim como a minha amiga Elaiane. Isso. Eita, Glória, que eu acertei o nome dela. Eita, Jesus é forte. Gente, ela é meseira, então ela já tem a prática, ela trabalha com mesa aposta. Já fica a dica aí pra você, viu? Tem uma empresa que quer fazer aquela comemoração de final de ano, fazer uma mesa aposta para os seus funcionários, para os seus amigos, chama ela, porque ela aluga as louças, ela tem vários utensílios de mesa, inclusive a nossa mesa, ela quem posicionou tudo aqui certinho, né, Vivian? Porque se fosse pela gente... Saia também. O importante é sair, né? Então, assim, gente, quero desde já agradecer a presença de cada uma de vocês. É um tema que hoje, na prática, a gente já tem visto, né? Muitas mulheres voltando a essa essência da prática de fazer uma mesa. Sim. E a gente sempre indica não ter o que muitas das vezes a gente quer ter para montar a mesa para a família. Mas o que você já tem. Vai lá... Começa, dá o pontapé inicial, começa como eu comecei, né? A minha experiência com a mesa de posicionar as coisas não foi bem, eu tenho uma prataria que é perfeita. Não, né? Eu comecei com o que eu tinha mesmo, né? Então, às vezes era aquela faquinha, sabe, que já estava bem riscadinha, mas eu coloquei lá. Às vezes não era um copo como uma taça muito bonita, mas eu coloquei lá. E o posicionamento também foi até uma forma até engraçada, porque eu sentava no local, no lugar do convidado, que fosse meu esposo ou os meus filhos. Aí eu disse, eu como com essa mão. Então, é isso aqui, né? Foi dessa forma. E depois é que eu fui estudar mais, me aprofundar mais, ouvindo, né? Acho que o celular hoje, ele nos ajuda nessa questão. Você, às vezes, está passando ali alguma coisa, aí vem alguém e já fez um vídeo, né? Uhum. Te dizendo, olha, a forma correta é assim. Isso é verdade. Então, assim, a gente acaba aprendendo, né? Eu acredito que tudo se inicia através da curiosidade. Eu preciso ser curiosa, né? E, obviamente, botar em prática aquilo que eu quero praticar cada vez mais. Então, a minha amiga meseira também tem o lado profissional disso. Como é que foi, assim? Tudo surgiu como? Né? Foi com o que você já tinha em casa? Né? Como é que surgiu a ideia de dizer, eu posso ganhar, né, eu posso lucrar através disso, né? Vou começar aqui com o básico, que geralmente é o preto e o branco, né? Utensílios de louça, geralmente é o transparente, aí depois você vai para uma cor mais refinada, seja o amarelo, seja o verde, seja o dourado, e assim sucessivamente. Como é que surgiu isso, amiga? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por nossas vidas, né? Por estarmos aqui essa noite juntas. Agradecer a você pelo convite, por acreditar no meu trabalho, né? Desde quando você me conheceu. E você foi uma das primeiras clientes da empresa para contratar, né? Para as louças. E a Mereda falou assim para mim, né? Eu já vi que ela praticava, né? A mesa. E eu falei, meu Deus, ela é tão caprichosa naquela mesa, tão dedicada à mesa. E agradecer também quem está assistindo, né? A gente convidou bastante gente, amigas, familiares. Muito obrigada por esse apoio, por estar nos vendo nesse momento. Então, a minha paixão pela mesa aposta, ela começou, é recente, não é tão longe assim. Começou em 2023, no final de 2023. Eu tive a missão de fazer o Natal, né? Normalmente a gente sempre fazia, mas era mais um jantarzinho simples ali, né? Eu falei assim, não, eu quero fazer, acho que uma coisa diferente esse ano, né?
E a gente sempre participa de cotas em casa, né? Faz todo mundo aquela cota para comprar. Eu falei, gente, a gente não tem nada, assim, de utensílios. Vamos ter que comprar, né? E eu quero comprar coisas temáticas para o Natal. E aí surgiu a ideia, aí eu comecei a ver, né, as coisas. Comecei a ver os pratos, as taças, os talheres. A gente tem que comprar. E assim, eu fui comprando até o primeiro acervo, inclusive. O primeiro acervo da empresa foi assim, comprando por causa do Natal. E aí, gente, eu descobri o amor pela mesa posta. Gente, a dedicação daquele dia no Natal, as pessoas chegaram, meu Deus, que mesa linda. Você vê toda a tua dedicação, sabe? Todo o amor que você colocou naquela mesa, sendo prestigiado por sua família, né? Principalmente pela família, né? Que é o nosso aconchego, é o nosso lar. Então, começou daí. Começou do Natal. Então, aí foi quando eu pensei, gente, dá pra começar um negócio aqui. Porque eu já fui formada em administração há 4 anos. E fiz uma pós-graduação também em gestão de negócios e inovações. Então, eu já tinha meio conhecimento, não, muito conhecimento em empreendedorismo. Então, eu precisava colocar isso em prática, mas ainda não tinha descoberto o que eu conseguiria fazer com amor. Porque às vezes as pessoas trabalham muito pelo dinheiro, né? É essencial, com certeza. Mas você trabalhar com o que você ama é mais especial ainda, né? Então, quando você descobre o amor por aquilo que você trabalha, se torna mais especial. Porque tem amor ali, tem dedicação. E, principalmente, tem também a questão do apoio, né? O apoio da família, o apoio daqueles que estão ao seu redor, seus amigos, porque são os primeiros a te ajudar a compartilhar, são os primeiros a te ajudar, a te dar força e vai conseguir. Incentivar, exatamente, né? Incentivar. E, inclusive, a minha sogra foi uma das minhas primeiras clientes, assim, digo, de casa, né? Ela me falou assim, bora, eu vou te dar um dinheiro para você fazer um chá da tarde para mim, para minhas amigas. Aí eu falei, nossa, que legal, eu comprei as xícaras, porque até então tinha só os pratos de jantar, né? E aí, vou comprar as xícaras, eu comprei xícara rosa, né? Comprei a xícara rosa. Gente, vocês veem a minha mesa. Do começo, a primeira para agora tem uma diferença bem grande. Né? Uma evoluçãozinha. Foi evoluindo, até porque era leiga, né? Tava ali começando, sim. Então durante esse ano eu fui me capacitando, né? Tornei, né, a profissão de meseira, que realmente existe essa profissão, que é aquela pessoa que realmente ornamenta a mesa, pratica, né? Além, não só em casa, mas também, né, para outras pessoas. Então daí surgiu essa paixão. E daí foi, as amigas delas adoraram. Aí teve um outro aniversário que a gente fez para muita gente. Foi também um chá da tarde de aniversário. E daí foi fluindo, foi crescendo. E assim, é fácil, não é, né? Empreender é um desafio. Você tem que acordar todos os dias assim, eu vou lutar hoje. Né? Eu decido, é o que eu quero, é o que eu amo. E eu sei a importância que isso traz para os lares, né? Daqueles que não praticam, daqueles que não têm. Então, e também o maior objetivo, quando eu comecei a surgir a mesa posta, foi justamente essas pessoas. O meu maior público que eu tento alcançar é essas pessoas que não praticam. Porque é eles que vão trazer retorno, porque eu não gostei. Vou fazer de novo, fazer um jantar, vai ser aniversário de um amigo, de um familiar. E aí vai aumentando. E outra, né? O mais importante, né? Você cria memórias afetivas com a sua família, com seus amigos. O quão é importante você chegar numa casa, você ser anfitriã, porque você precisa, assim, saber algumas coisinhas para você receber as pessoas, né? Para você conseguir mostrar, né, que você tá ali dominando, né? Que você sabe do que você tá fazendo. Eu tive uma experiência. Assim, eu não costumo dizer que foi bem uma experiência. Eu acho que eu fui ousada. Né? Eu montei uma mesa. Eu disse, eu vou montar aqui, vou tirar uma foto e vou postar. E postei no meu Instagram. E ali teve várias reações positivas. Né? Graças a Deus, ninguém apareceu para me corrigir. Olha, a tua colher tá errada, o teu garfo aí não tá no lugar certo. Né? Ou então, como assim? Tu botou a toalha de mesa e botou o suplá? Acontece. Então, assim, graças a Deus não teve isso. Muito pelo contrário, teve reações positivas. Então, as pessoas curtiram muito aquilo. E a partir dali, eu disse, por que não? Em vez de eu fazer só pros meus, né, que é meu esposo e os meus filhos, eu vou fazer pros meus amigos também. E, assim, algo bem interessante, sabe? Eu não tinha o lado do propósito. Eu não sabia o porquê que eu estava fazendo aquilo. E eu costumo até dizer, hoje eu entendo dessa forma. Deus me deu ali um empurrãozinho. Faz isso porque depois eu vou te explicar o real sentido de eu estar de certa forma, te despertando para fazer. Né? Então, assim, trazer os filhos para a mesa, né? Trazer o meu esposo, olha,
Os meus filhos, o Jota, apesar de ser TA, né, que é autista, e TDAH, né, apesar do Breno ainda ser um bebê, mas eu nunca me privei em colocar eles ali, apesar da bagunça, o medo de quebrar a louça, o medo de jogar uma taça no chão, ainda assim, eu sempre trouxe isso para dentro de casa. E aí fica aquele despertar de dizer qual é o esposo que quando sai do trabalho e chega em casa e é recepcionado por uma mesa, seja ela de café da manhã, seja ela do almoço, ou seja ela da janta, não vai se sentir ainda mais acolhido, especial, né? A minha amiga falou que eu fui uma das primeiras. Eita, que honra! Né? Eu fui uma das primeiras. E eu fiz justamente para as irmãs da igreja. Né? E foi assim, no manual eu coloquei ali a plaquinha com o nome delas, mas eu fiz questão de perguntar qual é o sentimento de sentar e saber que aquilo está reservado para você. Né? E assim, gente, eu ouvi coisas que teve irmã que até com os olhos cheios de emoção, de lágrimas. Disse, eu estou me sentindo abraçada, eu estou me sentindo especial, eu estou me sentindo acolhida. Não tem palavras, né, para descrever a gratidão que a gente tem de poder servir alguém ali. Logo, a gente tem que ter esse feedback. Qual é a minha linguagem do amor? Né? O meu é servir. Então, quando eu fiz aquilo, que elas se sentiram ali abraçadas através daquilo ali, que a gente que tem essa linguagem, a gente acha que nunca é suficiente, a gente nunca... Sim. Meu Deus, será que eu tô fazendo, né? Será que elas vão sentir isso? Então, assim, e aí veio a Vivian, né? Através do Devocional Floresça, ficou com esse tema para trazer esse lado do propósito, de clarear a mente da gente através da Bíblia. E, inclusive, Vivian, eu passei a te seguir, eu disse, meu Deus, que mulher extraordinária em casa, porque não é só sobre a mesa posta, né? A gente vê ali que é um pontapé inicial do servir, mas ali você começa a aguçar. Hoje eu quero pintar essa parede diferente. Hoje, meu Deus, da onde é que surgiu a Vivian fazer um vilarejo através de pinturas em madeira, em pedaços de madeira? Demolição. Como assim? Então, assim, pra mim aquilo foi inusitado. Eu nunca esqueço que eu mostrei pro Jeová as cadeiras de praia que viraram cadeiras porque você foi lá e pintou as cadeiras, né, de amadeirado, inclusive. E eu disse, Jeová, amor, eu acho que eu ia ficar só na mesa, mas agora eu quero cadeiras de praia para mim poder pintar também e fazer aqui uma sala, uma recepção diferenciada no meu jardim. Então, assim, amiga, como é que veio, né, assim, através da palavra? Qual é o propósito da mesa familiar? Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, eu comecei com a mesa posta no final de 2022, de forma bem tímida, assim como vocês começaram. Acho que todo mundo começa assim, né? Fazendo simples, sem entender muito, sem entender o propósito. Aí depois, entrou 2023, eu fui me aprofundar, fui estudar as escrituras, vi um livro muito importante da pastora Davis Tyrus e aprendi muita coisa e vi que a mesa, ela tem um propósito divino, que é de se relacionar. Nós servimos a um Deus de relacionamento e Ele se importa muito com o nosso relacionamento com Ele e o nosso relacionamento com as pessoas. Sim. Então, Ele nos deu esse presente, que é a mesa. E a gente vai falar sobre as referências bíblicas aqui e vocês vão confirmar realmente. A mesa é muito bom. Você falou sua experiência, que depois da mesa as pessoas se sentem especiais, a gente se aprofunda no nosso relacionamento e é isso que Deus quer. Então, a mesa ela não é um objeto comum na nossa casa, ela é um presente de Deus para que nós tenhamos relacionamentos profundos. E agora a gente pode começar a falar de onde que surgiu a mesa, né? Bom, a mesa, a referência à mesa, a gente tem ela de Êxodo, Apocalipse. Então, a gente tem várias referências, tem versículos isolados, tem histórias, mas eu já posso começar adiantando que a mesa, da forma que a gente conhece, com 4 pés, né? E o tamanho assim que dá para servir comida e tudo mais, surgiu lá no tabernáculo, quando Deus estava mudando a sua forma de se relacionar com as pessoas.
né? Até então, Deus aparecia na sarça ardente, aparecia, né, em forma de anjo, enfim, agora não. Deus escolheu uma forma de estar ali num local, que era o tabernáculo, e ele estaria ali perpetuamente no meio do seu povo. Então ele deu as ordens para Moisés construir a mesa, foi o segundo objeto do tabernáculo, o primeiro foi a Arca da Aliança, que ficaria a presença de Deus. E aí depois ele mandou construir a mesa. E quando a gente vê lá no texto de Êxodo 25, a partir do 23, a gente vê que as medidas da mesa é basicamente uma mesa de estudo, assim, uma mesinha pequena. A minha mesa da cozinha, a minha primeira mesa era bem pequenininha. Eu fui medir, comparar, né, e falei, caramba, desse tamanho mesmo, Deus é perfeito. Quando a gente vê na história, as primeiras civilizações que teriam algo parecido com uma mesa são os egípcios, mas as mesas dos egípcios não dava para sentar cadeiras, né? Então Deus criou algo novo, do mesmo material da Arca da Aliança, que é a madeira de acácia, e a mesa tinha a altura, basicamente, da mesa que nós temos hoje, né? Então é incrível isso. Então, a gente sabe, a gente que estuda a palavra do Senhor, o tabernáculo tem toda uma prefiguração de Jesus. Quando Jesus morre na cruz, o véu se rasga de alto a baixo, a presença de Deus fica exposta na mesa. E qual era a função da mesa no tabernáculo? Era colocar os pães da presença. E aí eu pergunto para vocês, quem é o pão da presença? Jesus. Jesus é o pão da presença. Ele que alimenta a nossa alma, o nosso espírito, sim, né? Nós vivemos de alimento físico, mas também da palavra do Senhor que nos sustenta, né? Então, começamos aí em Êxodo, e aí nós temos a vida de Jesus. Antes da vida de Jesus, a gente tem também as festas que Deus estabeleceu para o seu povo. São 7 festas. Uma dessas é a Páscoa. E o que a gente faz na Páscoa? A gente celebra, se senta, né, na mesa, né? Então, quando Deus instituiu a festa da Páscoa para o seu povo, ele instituiu também a refeição pascual, que seria o Seder, né? Então, nessa refeição tem um momento ali da família, da geração mais velha, contar a geração mais nova, o que Deus fez no livramento, tirou o povo do Egito. Então, é um relacionamento. Explicar para a geração mais nova os detalhes da refeição, para que serve cada coisa ali. Então, Deus instituiu isso. A mesa, ela é um princípio, né, instituído por Deus. Depois disso, a gente tem as interações de Jesus no Novo Testamento. Marcos, Lucas, Mateus. E aí, a gente, no Evangelho de Lucas, nós temos mais ou menos 10 interações de Jesus na mesa. Então, a gente sabe que Jesus gostava de se assentar com seus discípulos, com seus amigos. E isso nos ensinando, né? Que também nós precisamos fazer isso. E a mesa, para mim, é um presente de Deus. E quando a gente começa a praticar, a gente vê que tem algo sobrenatural. Que não é apenas pratos, talheres, mas tem algo por trás, não é verdade? Sim, isso é mesmo. Vivian, eu sempre vejo, assim, em questão a Bíblia, que Davi, né, quando ele faz aquela oração para Deus preparar uma mesa perante os seus adversários. Então, assim, é uma forma em que eu vejo Davi, não para dizer, olha, prepara uma mesa porque eu quero agora me amostrar e dizer que eu sou o bambambam das guerras, eu venço tudo. Não, foi uma forma dele acolhedora, de dizer, olha, eu não estou aqui para me glorificar. Muito pelo contrário, eu estou aqui para servir vocês, para dizer que independentemente das nossas pelejas, das nossas guerras, mas nós temos sim esse momento de comunhão. Porque Deus traz essa referência, Jesus trouxe essa referência para a gente, de dizer, olha, é um momento de nos confraternizarmos, né? Enquanto a gente está aqui para resolver, para solucionar, mas a gente também está aqui para nos alegrarmos. Porque eu tenho um pastor que ele é bem engraçado, sabe? E ele gosta de dizer, opa, a gente já se alimentou do espiritual, que é pós o culto, agora a gente vai alimentar o barrigal. Então, assim, é o lado físico, né? E trazendo isso para o nosso cotidiano, é exatamente isso. É enquanto a gente está aqui, ó, degustando um bolo maravilhoso. Gente, que bolo gostoso. Eu sei que vocês estão aí só com água na boca assistindo esse momento. Mas é uma maravilha, né? E assim, como é bom, porque a conversa flui até melhor.
Né? Sabe? Gente, Você mais não feliz. sabe se você presta muito bem atenção na conversa, ou se tu começa a degustar, né, o que tá ali, né? Mas assim, Deus tem uma forma perfeita de dizer o propósito é esse. A gente tem a experiência dos filhos, né? Enquanto o filho vai ali no fogão, se serve, volta para dentro do quarto. Não, você tem uma mesa, você tira o foco disso, da rebeldia, né? Do transtorno. Muitas das vezes, tem jovens que não conseguem socializar. Sim. Então, você tira o hiperfoco disso do lado, vamos dizer assim, aquele menino não conversa. É uma pessoa retraída, é um jovem retraído, muito mais trazendo pelos jovens. Então, você vê que trazer eles à mesa, você quebra isso. Porque você passa a ter uma confiança maior. O teu filho Uma oportunidade de socializar, de interagir, valores, perguntar como foi o dia. Como é que foi na escola. E olha só né? que interessante. Muitos estudos norte-americanos mostram, Amiga. eles estão mostrando agora, né? Depois de bastante tempo, mas a gente já sabe que a palavra de Deus já falava isso. Que as famílias que se sentam à mesa, elas formam indivíduos mais fortes, mais inteligentes e mais saudáveis e menos propensos a se envolverem com drogas, em criminalidade. Depressão, ansiedade. Isso são vários estudos né? já comprovados, né? E a gente sabe que é o que a gente deve fazer. Trazer a família para perto, né? Criar o momento ali da mesa, arrumar a mesa. Isso. De forma intencional. Isso é uma forma... Eu quero chegar a esse nível com os meus filhos, dizer... Tá na hora do almoço, então vamos organizar a mesa. E um ir lá pegar os pratos, o outro vir já com os copos, legal. o outro... Mãe, como é que vai ser toda a mesa família. hoje? Isso. Eu digo isso que já tem entre eu e o pastor Jeová. Então, assim, eu arrumo a mesa, ele me deixa à vontade para escolher a cor que eu quero naquele momento e tudo. Mas quando as visitas, né, se recolhem, já vão para suas casas, ele me ajuda. Então, ele já vem, retira aquele excesso ali de comida que sobrou, de repente. Amor, é para guardar ou já, né, alimenta ali os cães, como é que vai ser? Ele já pergunta. Então, ele mesmo já tira tudo, bota ali na pia. Jeová, isso, ele... Sabe? Então já tem esse feedback entre nós, essa comunicação sem precisar ser falada. Quando o pessoal sair, por favor, me ajuda a tirar a mesa. Não, é uma coisa automática. E quem já tem cultura de exercer a mesa posta, normalmente já vem de outras gerações. Vem da bisavó, da avó, e vê que tem muita gente que também tem como herança essas louças. Você vê louças, porque essas louças elas são de alta qualidade, né? É para uma vida, tem louças que são para uma vida. Então, você vê que essas pessoas já teve contato desde pequeno, por isso que é tão importante a família ela fazer com que as crianças tenham esse contato com a mesa, né? Para que quando ela crescer, ela também tenha essa vontade de exercer, a praticar a mesa dentro de casa, né? E como a gente vem sempre pontuando, é exatamente isso, é criando memória afetiva, é onde a mesa você vai resolver problemas, você vai criar cultura. Então a gente vê que hoje em dia você vê que as pessoas já não têm vontade de praticar, tem preguiça, né? Preguiça, porque já pensa, vou lavar tudo sozinha depois, eu não vou fazer porque vai me dar trabalho. Gente, eu acho que, assim, falando de geração, é difícil você hoje, por exemplo, eu tiro por mim, a minha mãe não tinha essa prática, né, de fazer mesa posta com a gente. Cada um ia lá, se servia, comia. No fogão, né? Ainda tinha aquele ditado, sujou, lavou, entendeu? Então, tu terminava de comer, tu mesmo ia lavar lá o teu prato, né, o que você utilizou. Mas vocês sentavam na mesa ou cada um ia pro seu cantinho? Não, cada um ia pro seu canto. Muitas das vezes era o quê? Sentar no sofá e assistir se estivesse passando na televisão. Então, a gente cresceu assistindo video show, por exemplo, pelo horário do almoço, né? Então, assim, muitos programas. Eu tiro, né, assim, meu esposo também não vem dessa linhagem, né, da mãe acolher ali na mesa. E isso é uma coisa que eu não quero deixar para os meus filhos.
né? Eu quero que os meus filhos... Você quebrou o ciclo e está começando Quebrei, com você. Isso exatamente. É quem está assistindo a gente, os frutos depois. Tem um rapaz aqui chamado Luiz Henrique, né, que já deixou aqui o comentário dele. Parabéns à meseira Laiane Amorim, né? Extremamente profissional. Né? Extremamente... Então, assim, já tem uma aqui que deixou um feedback que eu amei. Ela disse que comecei a fazer mesa posta inspirada em você, Brenda. Amiga Marcela, um beijo, querida. E muitas outras pessoas estão aqui interagindo. Gente, isso é de suma importância, porque o Luiz, inclusive, colocou: a mesa cura a família. É verdade. Cura mesmo. Né? Teve uma experiência... Aproxima. Que ela compartilhou com a gente momentos atrás, que é importante a gente dizer. Existe aquela louça que a pessoa guarda para um momento especial. Uma visita especial. Uma visita. E esse momento talvez nunca chegue, né? Que foi a experiência que o deixou de esposo viver a dela experiência. passou, né? Um amigo de dele. dizer, né? É, porque assim, o amigo dele né? viu, De e compartilhou, poxa, minha mãe nunca teve isso comigo. Eu admirava aquelas louças e ela nunca colocou um prato na mesa pra mim. Sempre era pra visita, sempre era pra outra pessoa, mas nunca pra mim. Então a mãe dele faleceu e ele nunca teve a oportunidade de ter aquela mesa, de experimentar a experiência, mas sentia vontade. Então a gente precisa sim quebrar hoje essa cultura ruim, eu vou dizer assim. Isso. De ficar se espalhando, né? Cada um. Hoje eu fico na casa da minha sogra, né? E aí ajudo ela lá. E aí todo dia a gente come na mesa. Todo dia. Acho que não tem um dia. É café da manhã, almoço, jantar. A gente tá na mesa. Então é uma prática que a gente faz todo dia. Graças a Deus. Na casa dos meus pais também, graças a Deus, hoje eles também fazem isso, né? Eles Depois que a gente quebra, a gente vê isso, né, na prática mesmo. Então, assim, hoje a minha mãe, gente, ela tem coleção. Ela não tá aqui, não, né? Tá, mas depois ela me puxa a orelha. Quando a gente incentiva alguém, quando a gente inspira outras pessoas, porque a gente precisa falar mais disso. Eu acho que a mesa posta, ela precisa se democratizar mais. Eu sou professora e eu converso com os meus alunos e eles falam da dificuldade de fazer a refeição na mesa. Eu não digo nem arrumar, como a gente arruma, só comer. Decorar, mas pelo menos a refeição, sabe? Não tem mais isso tá se perdendo, isso é muito triste, isso é trágico. Os relacionamentos estão se desfazendo, né? Isso. E a mesa posta é uma forma de trazer novamente para dentro, né? Incentivar, fazer crescer, fortalecer. É importante, então a gente precisa falar mais e postar, né? Você Olha montou aqui. sua mesa lá, as pessoas se inspiram. Se inspiram. Gente, vocês estão querendo... Não, esse feedback aqui eu tenho que passar. A Fernanda Santana tá aqui elogiando uma professora linda, que é a Vivian, viu, gente? Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui pra vocês. A Lala, ela tem bolos maravilhosos. Perfeito. Inclusive, esse daqui tá maravilhoso. Gente, não tem como comer só um pedaço. A Gisele tá ali lambendo o prato. Eu vou te dar, amiga, tá seu escondidinha pedaço, ali, viu? né? Para com isso, pelo amor de Deus. Mas assim, tá aqui a Lala, né? Tá passando aqui no nosso VT. Vão lá, segue a Lala Bolos. Encomendem o bolo de vocês. Gente, é aquele bolo que é na medida. Nem é doce, demais. E o sabor é maravilhoso. É aquele pedaço que tu come querendo já o próximo. Sim. Vocês parem com isso. Vocês já estão querendo que eu parta mais um pedaço do bolo. Amiga, te serve um cafezinho. Gente, eu fiz um café tá com canela. Então, eu senti o gosto e falei, nossa, que café maravilhoso. A minha amiga tá aqui, ó, quase já tá querendo a garrafa de novo. Só que eu sempre digo, o meu café é sem açúcar. Então, por favor, não esqueçam de colocar o açúcar de vocês. Só uma gotinha. Que isso também faz parte da mesa, você saber o que servir. Eu sempre faço o café sem açúcar, por quê? Porque eu vejo que algumas pessoas gostam dele bem doce e outras pessoas nem tanto. Então, fica à vontade de você adoçar o seu próprio café, à medida que você gosta, certo? Isso mesmo. E aí entra esse outro lado. Sempre vem um feedback, né? Quando eu falei da minha experiência de ter alugado as louças para fazer para as irmãs da igreja, eu citei isso. Tira os copos que ficam guardados para visitas
e passem a servir primeiramente. O primeiro ministério da gente é a família. Então, sirvam a família de vocês. Vocês vão ver a diferença. Não, ela me passou esse feedback. Ela disse, meu Deus. Que coisa maravilhosa. É Eu divino. coloquei É as minhas divino. retratárias pela primeira vez à mesa. E o Foi esposo, maravilhoso. que eu não vou citar o nome dele aqui, chegou e... Quem tá chegando aí? Olha, Porque tem isso. Sim, é, exatamente. Vem alguém aqui em casa hoje por ver, quando né, é a essa primeira prática. vez tem esse estranhamento. Tem. Até pro filho adolescente que nunca se sentou à mesa, talvez você não consiga trazê-lo na primeira vez que você fez. Mas não desista. Vai tentando que depois ele vai dizer, nossa, isso é pra Amiga, mim, lá em mãe. casa, se E eu tivesse aí? um filho adolescente, eu dizia, vá pra mesa Agora. agora. É por isso que é Porque, importante assim, começar com o bebê. isso, Mesa posta pra bebê? Pode? isso, pode. pode. Já tem até um post sobre isso. Deve, Deve. né? Deve começar de Porque bebê. cria. Pronto, eu tiro pelo meu. O dia que eu não faço, ele... Mãe, Estranho. A senhora tá bem? o pai tá chegando, mãe. O pai tá chegando aí. Então, assim, o Jota já tem essa cobrança. Mãe, cadê? Não vai fazer hoje, né? Então, assim, você cria memórias. E memórias afetivas. Todos nós Né? temos, né? O cheirinho do café. O cheirinho do... que o lembra bolo a da vovó. é. Isso, O bolo de exatamente. fubá, sei lá. Exatamente. É sempre assim, você acaba trazendo essa essência, o cheirinho do café, eu lembro da minha avó. Isso. Né? Eu Eu lembro do meu vi pai, um da minha vídeo mãe. sobre mesa que eu achei muito interessante. As pessoas chegavam meio que vendadas e aí a meseira, vamos dizer assim, né, que tinha ali preparado o ambiente, ela colocava alguns café, aqui, o próprio, né, a sementezinha, e pedia para cheirar. Né? E ela fechava os olhos e cheirava. E ela dizia, o que te recorda esse cheiro? Ela dizia, a casa da minha avó. Olha aí. E muitas das vezes a avó já havia partido, então eu começava a chorar. Porque aquela A lembrança memória Era trazia afetiva. esse lado E hoje, afetivo. será que ainda vai ter? Será que os filhos da Se próxima eu não geração vão fizer- lembrar do bolo da mamãe? Ou a mamãe não faz mais bolo? A mamãe só compra na padaria? Gente, até na Complicado, Airfry dá né? pra fazer bolo, viu? É verdade. Eu Sim, postei a gente, esses Eu tô nesse dias. processo de querer aprender. Não, e Porque eu não fui detalhe. ensinada. Eu acho que as meninas também da geração a partir da década de 90 em diante, Sim. não é mais ensinada a cuidar das coisas do lar, fazer bolo, a se dedicar. Não é que a gente vai parar de estudar, vai parar de desejar coisas pra fora, mas também tem que, né? Sim, sim. Fazer de Gente, dentro. Eu acredito também que, eu acho que hoje o que atrapalha também o relacionamento à mesa, eu falo isso porque como eu monto mesa para eventos e também para pessoas em casa mesmo. Não tem nada de Mirabolante. não, é só mesmo, não, eu quero chamar os amigos, eu quero fazer uma coisa diferente para eles, vou montar uma mesa. Eu acho que a internet ela tem dividido a mesa. É. Porque As a atenção, distrações. em vez de atenção, está aqui, ó, olho a olho, na conversa, na troca de informações, aí eu vou ficar aqui. É. Eu confesso que de vez em quando eu acabo caindo também nessa. gente, eu tô armadilha. olhando por causa dos Não. comentários. Mas, Eu tô mas olhando, assim, cara, eu tenho certeza que no momento que você tá com a Eu sua acho que família, é você tem bota eles como prioridade. importante, Ele é minha sim. É prioridade. importante ter regra em casa. Olha, Regra, vamos pra isso mesa, nada de celular. Coloca ali. É que quando a gente tá ali na mesa, todo mundo se apega e a gente tá aqui. É. Falei, É. meu Deus, eu preciso me concentrar, Nossa, tá conversar demais. com o pessoal e tal. Então, eu acho que isso tem feito que as pessoas percam isso, gente, as Percam, memórias. é. Eu sentei na mesa, gente, eu nem lembro que a pessoa tava conversando. O que a pessoa tava conversando mesmo? Nem prestou atenção, Não prestou gente. atenção. E aí vai dissolvendo as vai- relações. As Isso. pessoas Vai partem, as afastando. pessoas Eu acho que partem. hoje eu até comentei isso É. com a Gia, a gente conversando. Eu disse, amiga, vai lá pra te me dar um certo suporte. Porque na nossa primeira live houve isso, né? De eu ter que precisar ficar no celular. Mas assim, eu me sinto mal. Sim. Eu me sinto mal. Porque às vezes tá na fala de vocês, aí eu tô olhando aqui. Pra mim, vocês estão tentando chamar a minha atenção. Brenda, por favor, Olha presta pra mim, atenção. né? Eu tô falando contigo. Imagine isso na mesa do jantar, Projeto. no almoço com as A crianças, mãe né? dele todo surge- trabalho de preparar Então, a refeição, arrumar, Não, e a organizar. conversa, e assim, surgem na mesa com Brenda Tamara. Por que veio esse nome? Aí você pensa assim, na mesa com a Brenda Tamara.
Porque o podcast é feito na mesa. Interessantíssimo. Mas porque as pessoas lembram da Brenda através Da mesa. Da mesa. É isso mesmo. Né? As mesas que ela já fez. Então, por que não trazer esse tema de mesa posta? Por que não? Gente, eu tô aprendendo muito, né? A minha amiga que já é meseira, né? Então, assim, eu até te pergunto, já teve, né, assim, dentro do teu lado profissional, algum cliente que alugou as louças, você não precisou ir lá fazer a mesa, construir essa mesa, mas alugou e, de alguma forma, na contagem, faltou algum utensílio e como é que foi, o que aconteceu ali? Isso é muito comum, né? A gente que trabalha com isso, a gente tem um amor pelas louças, né? A gente amor por tudo que tem ali, porque é da empresa, mas apego, também é né? nosso, né? Então, assim, a gente sempre... Eu faço contratos, né, com meus clientes. Eu sempre Sim. deixo muito claro, olha, quebra de peça, perca de qualquer coisa, tem que fazer reposição, tá aqui os valores. Então, eu só fecho o contrato quando a pessoa ela tá ciente de acordo com aquele contrato. Porque se ela não tiver, para mim não é viável. Porque se algum visitante quebrar uma taça, quebrar uma xícara, é muito difícil repor esse produto. Porque a gente sempre compra, por exemplo, essa taça aqui, a gente compra ela em conjunto, né? Às vezes a gente compra até individual, mas você não consegue comprar a quantidade que você quer. Né? Então, assim, já aconteceu de perder guardanapo, mas graças a Deus a minha cliente maravilhosa, né? Inclusive, ela, assim, é uma pessoa que veio pra mim, né? Calista, não sei se ela tá assistindo, mas assim, ela me dá umas inspirações, sabe? Ela fala, eu quero fazer assim, e assim, eu ajudo ela também, né? Aí, Laiane, o que tu acha? Eu boto ou não boto? Então, assim, eu tenho essa troca com esses clientes, com essas pessoas. Não é somente eu chegar lá, aquela coisa robótica, né? Cheguei, montei, não. É toda uma coisa por trás. O que você vai fazer? O que você vai servir? Falando em louças, né? Por exemplo, vou servir só um jantar principal, né? Só uma refeição principal. Somente um prato, né? Bota um pratinho aqui, a taça, sempre eu recomendo 2 taças, por quê? Porque tem que tomar uma água, um suco. Prestem atenção nas dicas, viu? Fica ligado na dica. Então, a regra de etiqueta, gente, não é frescura. É um modo de facilitar a nossa vida na hora de arrumar a mesa. Se eu sei a regra de etiqueta, rapidinho eu arrumo a mesa, porque eu sei que fica um copo, um prato, um talher. Então, rapidinho eu arrumo. Então, você saber o básico é essencial para a sua vida, não somente dentro de casa, né? Quando você vai servir, mas também na sociedade. As pessoas têm dificuldade, eu posso retratar a minha própria experiência de que na verdade, da minha família, a gente não teve tantos contatos com mesa posta, né? De saber, por que serve isso? Por que esse garfo tá aqui, essa faca tá aqui? Né? Não tive. Então, quando eu trabalhei num lugar onde eu ia para jantares, almoço, onde aquela mesa é a mesa, né? Aí eu ficava, meu Deus, por que 2 taças? Por que tanto talher? Então, eu era ignorante na informação da mesa, né? Então, a gente fica meio que perdido, porque uma hora ou outra, a gente é sim convidada a um jantar especial. Gente, dizer, eu nunca vou. Gente, não tem isso. Uma hora você vai... Um casamento, por exemplo. Um casamento é muito formal. Tem lá taça, tem lá prato, tem talher, guardanapo. Então, você precisa, sim, saber regra de etiqueta para você, o básico, pelo menos, para você se comportar na mesa, né? Para você não passar feio, né? Em outros lugares. Mas dentro de casa, isso também não é uma regra. Gente, só vou fazer uma mesa só sobre a regra. Não, gente. Vocês arrumam bonitinho ali, botam um prato aqui, uma colher aqui, um copozinho. Não precisa ser taça chique, não, gente. Nada chique, não. Aquele pratinho durex, a gente tem, né? Duralex, né? Que é transparentezinho, pronto. Aquele dali é essencial. Bota ele, gente, até o copo de tomate, gente. Pra que preconceito contra o copo de tomate? Não, e eu acredito que quando a gente faz uma mesa até mais simples, é válido a gente trazer essa simplicidade mesmo na hora de postar, porque aí quem não tem se sente abraçado. Ele vai dizer, poxa, mas isso daqui eu tenho em casa, então se ela postou, eu também vou fazer. Exatamente. Eu digo isso porque às vezes a Brenda, ela é assim, 220. Então às vezes eu tô lá no sítio. Vocês acham que eu levo as minhas... Não dá pra levar, gente, porque senão chega lá e já tá tudo esfarelado, né? Porque tem um pouquinho da estrada de chão. Mas o que eu tenho no sítio. E isso eu já me inspirei através da Vivian. Olha aí, Vivian. Porque a Vivian,
ela vai lá no quintal dela, ela tira uma palha da bananeira, ela tira ali né, da palmeira, é o que tem. Que você tem nas suas mãos. O galinho do limão, do pé de limão, e ela coloca, e aí eu disse, no sítio eu tenho, vou arrasar. Eu falei pra ela, assim, olha, você tem criatividade. Nós, acredito que todos nós temos criatividade, tem que se esforçar. Por exemplo, eu não sabia que eu tinha uma criatividade pra fazer arranjo de flor, gente. E hoje eu faço assim, eu amo fazer arranjo de flor. Então, quando a gente trabalha com mesa posta, não é somente também os talheres, é tudo que vem por trás dele. É um arranjo de flor diferente, é um porta-guardanapo que eu também aprendi a fazer artesanalmente, né? Eu aprendi a fazer. Então, tudo isso que envolve a intenção por trás, isso. é a beleza, porque Deus é belo. Sim. Tudo que Deus faz é perfeito, E é harmônico. Ele é detalhista. Quando ele deu as ordens de construir a mesa, ele deu detalhes de borda, tudo. O tamanho né? específico, Perfeito. tudo, a altura, tudo. Então, quando a gente desenvolve isso, a gente também, além de estar desenvolvendo a nossa feminilidade, a gente está imprimindo beleza no ambiente. E agrada a Deus, agrada as pessoas. As né? cores, Meu primeiro guardanapo foi aquele de Papel. toalha, o meu papel também. toalha. Eu vi uma dobra onde eu coloquei eu vi a dobra, né? E eu coloquei o garfo e a faca e ficou maravilhoso. ótimo. Eu disse, Minha por que primeira não? mesa pós também foi guardanapo de papel. A gente diz assim, Papel toalha. Papel toalha. falando sobre Deus, né? Sobre mesa, questão de harmonia, né? Quando você vai montar o evento, tudo harmônico aqui, ó. Branco, Sim. dourado, amarelo. Então, você não tem uma poluição visual falando, né? Ah, eu tenho dificuldade de montar mesa porque eu não sei de cor. Na internet tem aquelas paletas de cores. Observa a natureza. Isso quer dizer, o Deus é perfeito. Perfeito. Se papai disse que ali tá tudo, ali tá harmônico, então aqui dele serve pra mim. É isso Observa mesmo. as flores. Isso. O rosa combina com verde porque tem folha. Sim, exatamente. Enfim, observa E a natureza assim, que a você não gente vai tá errar. falando muito dessa referência ou da mesa, da essência da mesa pro nosso lado brasileiro. Mas a gente sabe que ainda existe no Reino Unido, em outros lugares, em outras culturas, a mesa, a Sim. referência da mesa até hoje. A gente tem umas funções chamadas americana, a inglesa, a francesa, a Não é brasileira. à toa, né? Porque cada Isso. país desse, eles têm um modo de servir a mesa. É. Bota a comida toda, vai se reunir todo mundo, faz a mesa posta, bota a comida no meio. Ah, não, vai ser outro tipo, o pessoal mesmo vai se servir. Então, a gente tem vários tipos de serviço que a gente pode colocar no nosso cotidiano, né? Então, realmente, é de cultura e trazer pra cá. De trazer pra cá. Eu digo porque, convenhamos, eu sempre assisto, sempre vejo, através do jornal, né, quando vão falar dos príncipes, da princesa, né, fora que me encanta a elegância da gente, forma aquelas de se mesas, vestir, gente, né? as luvas, o chapéu ainda. E aí, assim, não deixa de ter esse lado, né? Hora do almoço, aí o principal senta ali na ponta da mesa, né? E ali vem os demais para comer uma sopa. Gente, é vários formatos de colher, Pra eles prato. é tão importante a questão dessa arrumação de etiqueta mesa que a cultura deles, gente, é medir a distância de um prato isso. do outro. Claro que isso é na formalidade, né? Não colocando isso pra dentro de casa, Sim, então, formalmente. mas, Pra você ver como tem pessoas que levam isso a sério. É a vida da pessoa, né? O mordomo, por exemplo, você vai conversar com uma pessoa que trabalha com isso, vai ter várias experiências Várias com ele. experiências. Aí você tira até pelos desenhos, né? Pelos filmes de desenho, que também existe isso. O Shrek, quando ele casa com a Fiona, que vai lá porque os pais dela eram reis. Então, quando ele chega ali, todo mal educado, e não é bem assim. Você vê que o próprio Shrek, ele também é lapidado a saber como se sentar na mesa, como reagir mediante tudo aquilo. E até uma forma engraçada, mas que a gente vê que a criança, desde pequena, ela vai ter, sim, a todo custo, uma visão da mesa. Né? O burro, quando puxa ali o porco de cima da mesa, e o porco acaba, né, pulando. Então, assim, querendo ou não, que a gente queira ou não, faz parte. Faz parte. Às vezes você pensa, eu não vou dar importância a um tema mesa posta. Não, eu não faço. Não, comece a fazer. Né? Que seja como eu não sabia o propósito, trazendo de voltando forma, a esse né? propósito, pergunto pra vocês, qual foi a última coisa que Jesus fez antes de morrer?
Ceia. A última ceia. A última ceia. E antes disso, 6 dias antes, que ele sabia que ia morrer, ele escolheu ir até Betânia para se sentar à mesa dos seus amigos. Marta, Maria, Lázaro. Isso, E lá verdade. aconteceu um dos eventos mais emblemáticos da Bíblia. Maria lavou os pés de Jesus, Jesus. já ungindo ele para a sua morte. Né? Então, olha só como a mesa nos acompanha. Desde o tabernáculo, aí a gente tem as interações de Jesus, enquanto ele viveu, né, ali, no seu ministério. A morte de Jesus. E depois que Jesus morreu, a gente tem as aparições. Como foi que Jesus foi reconhecido depois que ele ressuscitou? Naquele evento lá no caminho de Emaús, eles vinham falando com seus discípulos e ninguém reconheceu Jesus. Enquanto ele vinha falando dos profetas, de Moisés, dos últimos acontecimentos, mas quando ele se adentrou na residência e foram se assentar, no partir do pão, os olhos dos seus discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Olha só que mistério que a Bíblia está nos trazendo em relação a isso. Foi na mesa, foi no partir do pão que os discípulos reconheceram Jesus. Isso é lindo demais. Ai, gente, a gente fica eu até fico emocionada, Toda cheia de dizer, a vez que gente eu fica falo muito emocionada. sobre essa história de Emaús, Sim. sobre o reconhecimento de Jesus, eu me emociono. Muito Quando a bom. gente põe a mesa, a gente põe Jesus, né? É verdade. Jesus. A gente se Põe encontra Jesus, com a presença principalmente, redentora de Jesus, o pão da Principalmente. vida. Trazer- Está sobre a mesa. E a questão da mesa, gente, pra mim, eu tive uma fase que servia para todos, mas eu também tive a fase, eu passei por isso, aonde nem todos poderiam estar sentados ali naquele momento. Ou os meus filhos ainda estavam dormindo, ou o pastor Jeová já havia saído para o trabalho, mas Você eu tava fazia só. pra mim, num devocional, no meu momento de devocional. Por quê? Porque essa questão, esse pensamento de trazer Jesus à mesa, veio disso também, dizer, não, o meu devocional é entre eu e Deus. Então, por que não preparar a mesa para que Jesus se sente, para convidar Deus para esse momento de comunhão? Né, comunhão. Então eu sempre fazia no meu café da manhã. Por quê? Porque eu sempre tive aquele pensamento de o meu devocional pela manhã, ele vai fazer com que Deus venha ministrar na minha vida durante o dia inteiro. Verdade. Então, assim, às vezes eu chegava na igreja e eu recebia a oportunidade e eu dizia, mas o que eu vou falar? E Deus vinha e dizia, Nosso o devocional. eu não falei contigo hoje na mesa? Aí eu, é verdade. Então eu já estava ali preparada. Importante E o dia isso. que eu deixava de fazer, Deus também me cobrava. Quando eu recebi, disse, hoje não teve mesa. Olha. Então, assim, é uma forma da gente até se aproximar mais de Deus. Não é que Deus não está próximo da gente, porque a gente sabe que Ele está todo o tempo ali. Tô Batendo a aqui, porta, tô aqui, né? Sente-se comigo. É né? até o versículo que também diz sobre a mesa. Se abrir a porta, eu ceiarei, casa, e né, cearei com com ele. você. E ele comigo. Então, a ceia propriamente dita é uma mesa É uma posta. Verdade. Né? As bodas do cordeiro. Exatamente. Quando nós formos para Jesus, o que ele está preparando lá para Uma nós? mesa. Uma Uma mesa, uma mesa. grande refeição, uma E festa. eu até vi, assim, umas imagens que eu até compartilhei no tempo. Gente, que mesa linda no céu. Eu disse, Se a gente vai viver isso no céu, por que não fazer isso na terra, minha Verdade. gente? Vamos já praticando É aqui, por isso já que eu digo. se familiarizando com tudo que a gente vai ser servido lá. É Então, por isso que eu disse no início, a mesa ela é um princípio estabelecido por Deus. Desde o início até quando nós formos encontrar com Ele. Mesa. Mesa. gente, mesmo. tem até a Bruna Inácio, tá aqui contando um pedacinho do testemunho dela, através, sim. né, do seu serviço, que ela presenteou a mãe dela. Sim. E foram, tipo, momentos maravilhosos, porque elas criaram, né, várias memórias naquele momento ali. Foi uma surpresa que ela fez no Dia Foi. das Mães. Foi. E a mãe dela amou, né? Então, assim... Inclusive, faltando- esse dia pra ela foi muito difícil. Porque já tinha, acho que era 1 ou 2 anos que ela não comemorava essa data, por causa da avó também, que tinha falecido. Então, esse dia foi um dia muito importante pra ela, Isso. porque elas deixaram, acho que, a dor, né, naquele momento, pra compartilhar aquele momento juntas. Foi difícil elas não ter mais a avó, que no caso também é a mãe da mãe dela, mas elas, naquele momento, ela falou, amiga, faz muito tempo que eu não comemorava por causa da perda da minha avó, mas hoje trouxe um momento tão especial pra mim, pra minha vida. Não é à toa que o esposo dela me contratou de novo pra Olha fazer aí, mesa glória posta pra a ela no Deus. dia do aniversário Que delas. Foi bênção. surpresa Pronto. também. Aí também um café da manhã pra ela, coisa mais linda a mesa e tudo. Gente, e assim, eu quero
aqui agradecer a cada um que entrou, tá bom? Tá aqui, tem muita gente elogiando o trabalho, né? O lado profissional, que ela é excelente e é mesmo. Eu assino embaixo. Gente. Viu? Quero agradecer a Vivian também, que esteve aqui conosco. Amiga, eu amo as suas postagens. Ela disse, amiga, eu não sou tão chegada. Eu vou incentivar mais a Vivian, eu vou me incentivar mais ela, porque ela tem um tom pra compartilhar tanta coisa legal. Exatamente, a gente tem que entender isso. As redes sociais, ela tem um lado positivo, mas ela também tem um lado negativo. Sim. Só que enquanto ela estiver influenciando pro lado positivo. Ótimo. Que a gente venha continuar. Feedback bom, né? Graças a Deus, isso, nas postagens. Exatamente. Isso dá um certo ânimo pra continuar. Isso, um incentivo. É mais uma coisa que tira meu tempo e eu quero me dedicar à minha família. Eu comecei essa renovação de mente faz pouco tempo, foi 2023. Porque eu era aquela que reclamava com Deus. Por que eu nasci mulher? Porque mulher é assim, assado, mulher carrega o mundo nas costas. Ficava reclamando, mas eu vi que é um presente que o Senhor nos deu por nos tornar mulher. E a gente tem o dom de construir um lar, de memórias, de ser abençoada, servir o próximo, trazer beleza. Fora que a gente cria uma referência para os nossos filhos. Sim. Dele dizer, quando eu casar, eu quero uma mulher que nem a minha mãe. É isso, fazer isso, fazer aquilo. Minha mãe sabe? Então, assim, quero agradecer a presença de vocês. Gente, a nossa live já tá chegando ao finalzinho. Poxa vida, mesmo. passou tão rápido. Eu falei pra elas estavam bem nervosas, mas é sempre assim. Quando vai fluindo, a gente vai entendendo que é muito rápido, é pouco tempo pra muito assunto. E eu quero que, meu Deus, eu tô aqui. Gente, vocês não estão entendendo o feedback que tá passando aqui em relação a vocês. E, poxa, que legal trazer esse tema pro nosso podcast. Eu finalizo aqui, como a Vivian mesmo falou, Deus tem uma mesa preparada para nos receber naquele grande dia. E vamos praticar em casa. Então, assim, vamos arrumar a mesa, porque nós venhamos ensaiar aqui na terra o que a gente vai, né? Exatamente. Exercer tem quando uma chegar lá no máxima céu. muito interessante que eu levo para minha vida. Arrumar a mesa não dá trabalho. Trabalho dá reconstruir uma família. Isso é verdade. Então, vamos ser sábias. Vamos arrumar nossa mesa. Enquanto a gente estiver ali preparando a refeição, estar orando. Se não for preparar a refeição ou pedir no delivery, ore, abençoe e Deus vai estar naquele momento ali, dentro da sua casa. Sabe porque dá pra fazer isso, nas mesas postas que eu faço, a maioria das vezes eu sempre coloco um versículo. Eu deixo uma lembrancinha e eu sempre deixo um versículo em relação àquele tipo de evento. Por exemplo, eu fiz um chá de lingerie para umas meninas e eu deixei um versículo sobre a amizade que está em Provérbios. E elas, nossa, eu gostei tanto da tua lembrancinha, fala sobre amizade, porque elas estavam fazendo uma surpresa para uma noiva, que nem esperava. Então, olha a importância da amizade. Né? Então, a gente pode sim usar a palavra de Deus nas nossas mesas. Tem sido usado, e eu uso também para que poder as pessoas também levar um pouco de Deus, né? Para elas. Então, para casal também, quando eu atendia casal, eu deixava sempre versículos sobre a parte da união. Então, eu acho isso muito importante, a gente colocar Deus. Tudo foi criado por Ele, né? Então, por que não utilizar esses meios para que a gente possa levar Ele verdadeiramente? Sim. É um projeto lindo, apesar de ser profissional, mas você tem... você soube casar, né, isso. E trazer o podcast também à existência também é uma forma de levar Jesus, né, a outros lugares, né? Gente, muito obrigada por estar conosco em mais um podcast. Meninas, Deus abençoe a vida de vocês 100 vezes mais, seja no lar, seja no lado profissional, seja de todas as áreas possíveis. Glória a Deus. Viu? Quero agradecer a cada um de vocês que entraram aqui juntamente conosco. Gente, é muita gente. A Vânia aqui acabou de entrar. Hoje fui muito edificada. Ela já tinha passado um feedback dizendo, vou aprender mais. E tá aqui, né? Sigam elas nas redes sociais que vocês vão aprender muito mais, porque elas têm um vasto conhecimento a respeito disso, né? E estejam conosco segunda que vem. Então, que nessa noite nós possamos guardar tudo que foi falado aqui e praticar. Não só ouvir, mas praticar, que é o fundamental. Como eu disse, estaremos trazendo todas as segundas-feiras temas relevantes, para que na prática nós venhamos crescer e edificar outras pessoas também.
Então, muito obrigado por essa noite e que até segunda-feira que vem na mesa com Brenda Tamara. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Obrigada.